A pergunta não é como fazer os bons governarem, como impedir que os poderosos causem o máximo de dano que puderem a nós. Karl Popper. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 1945, o filósofo e escritor Karl Popper abordou em seu livro A Sociedade Aberta e seus Inimigos sobre o paradoxo da tolerância. Resumidamente, ele argumenta que a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da mesma, e em nome da tolerância devemos nos reservar o direito de não sermos tolerantes para com os intolerantes. É muito comum vermos aqueles que não desejam ser tolerantes invocarem esse paradoxo para justificarem suas ações. Se eu não gosto de armamentistas e conservadores, por exemplo, é fácil defender meu ódio dizendo que essas pessoas são intolerantes. E, portanto, eu também posso ser. Não é preciso ser um gênio da lógica para entender o erro no argumento do filósofo austríaco. O próprio nome paradoxo é quase um sinônimo de contradição. E como diria Ayn Rand, chegar a uma contradição é confessar um erro no pensamento. Manter uma contradição é abdicar da mente e abandonar o reino da realidade. Se para alcançar um fim que acho nobre e justo, a tolerância no caso de Popper e a propriedade privada no caso de nós libertários, temos que violar as premissas de nossa ética, estamos entrando em contradição. Não se pode, em nome da propriedade privada, violá-la, ou fazer o mal em nome do bem. Nenhum ser racional aceitaria que alguém dissesse que tem escravos em nome da liberdade. A falha argumentativa é quase autoevidente. Temos ainda um segundo problema. Se analisarmos o mundo dessa perspectiva, quem irá definir qual intolerância é legítima e qual não é? Se podemos aceitar algum nível de intolerância em nome da tolerância, qual juiz iluminado será responsável por arbitrar qual delas é justa e qual é injusta? Evidente que esse juízo seria completamente arbitrário. A ética libertária é muito bonita, pois resolve facilmente esses problemas. Aceita a soberania do indivíduo e a autopropriedade como pedra angular, evitando uma contradição performática, derivando a partir desse fato as ações que são permitidas e as que não são. Como não somos possuidores da opinião que os outros têm de nós, a liberdade de expressão é absoluta, vedado somente a fraude e ameaças factíveis. Mas não só de contradições se faz o Karl Popper. Sua maior contribuição para a história não é na política, e sim na filosofia da ciência. Assunto que não entraremos em detalhes aqui por motivos óbvios. Gostaria apenas de contar o evento que o fez abandonar a utopia vermelha, a qual inclusive era partidário, e abraçar o liberalismo clássico. Talvez o ditado popular seja verdade. Se você não for socialista aos 20, lhe falta coração. Se continuar socialista aos 40, lhe falta cérebro. Em 1919, os marxistas organizaram uma manifestação violenta que terminou em muitas pessoas sendo baleadas pela polícia, incluindo alguns amigos pessoais de Popper. O que ele não sabia na época era que os comunistas estavam conspirando junto ao político de extrema esquerda, Bela Kun, para tomar o poder. Os instigadores da manifestação argumentaram que essas eram mortes necessárias para alcançarem um ideal socialista, que as mortes causadas pela luta de classes seriam muito maiores do que as de uma revolução bem-sucedida. O que são algumas vidas na jornada até a minha utopia favorita, não é mesmo? Esse foi o estalo necessário para o filósofo acordar para a realidade e se voltar contra a ideologia de Karl Marx. Posteriormente, fundou junto com Milton Friedman, Friedrich Hayek e Ludwig von Mises a Sociedade Mont Pelerin, com o intuito de defender a livre expressão e o livre mercado. Esse realmente saiu da água para o vinho. O fato dos que usam Popper geralmente criticarem liberais chega a ser cômico, apesar que o argumento da tolerância pode sim ser usado nesse contexto. Afinal, é uma falácia. Não é porque um genial filósofo disse qualquer coisa que ela é automaticamente válida, como é o caso. Se o próprio diabo falar que temos que escovar frequentemente os dentes, ele estará certíssimo. Existe ainda uma forma de analisar o mundo e argumentar que eles, os que geralmente se dizem possuidores da sabedoria e praticam a intolerância do bem, são os que mais atrapalham a diversidade. Claro que estou me referindo à diversidade verdadeira, definida no dicionário Aurélio como existência de seres ou entidades não idênticas ou dessemelhantes. Existirem armamentistas contra desarmamentistas, libertários contra estatistas, católicos contra protestantes, flamenguistas contra tricolores é um sinal de diversidade. Claro que existe diversidade tóxica, se me permite chamar assim. Desarmamentistas e estatistas, por exemplo, não se dão por satisfeitos em só não terem armas ou amarem o Estado, respectivamente. Eles querem te obrigar pela violência a participar de sua moralidade. Outros casos podem apresentar pontos peculiares. Há religiões que têm o uso de alucinógenos como ponto central, vide o Santo Daime. O sul dos Estados Unidos é famoso pela sua cultura armamentista. As Testemunhas de Jeová têm várias peculiaridades sobre transfusão de sangue e a participação na política. Permitir que cada cultura, povo e principalmente cada indivíduo pratique suas convicções particulares é tolerância. Proibir cada vez mais coisas em nome de um suposto bem comum usando muita estatística incerta como fundamento é intolerância.
Quanto mais regras arbitrárias são criadas para cada pequeno detalhe da existência, mais as pessoas têm que se moldar a esse padrão, com medo de serem pisadas pela bota da autoridade. O triste dessa história é que a padronização parece ser cada vez mais incentivada pelo governo, e aqueles que se dizem amantes da diversidade são ao mesmo tempo os amantes da igualdade e amantes da autoridade que desejam o monopólio da moralidade. Aqui vale mais uma observação. O autor deste artigo é um verdadeiro apoiador da diversidade e da tolerância, até por uma questão evolutiva. Quanto mais variedade genética dentro de uma população, mais chance de sobreviver a diferentes ambientes ela tem. Não há motivo para crer que na cultura isso seja diferente. Todavia, existem práticas humanas que não são toleráveis em nenhuma hipótese. Assassinar recém-nascidos e espancar mulheres fere os princípios da ética libertária, e mesmo da ética secular. Tais práticas devem ser combatidas com todo o nosso esforço. Já diria Martin Luther King, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Mas então qual é a ética que atende a essas duas demandas? Tanto o respeito à diversidade e particularidade de cada um, quanto a abominação de práticas inaceitáveis? Ela teria de ser mínima, com um fundamento central bem definido e de fácil observação. Somente a ética libertária abraça tais demandas. Pode existir uma cidade privada dos católicos com suas regras próprias, assim como a cidade privada dos testemunhas de Jeová, dos ateus, dos amantes de cachorro-quente e por aí vai. Participa quem quer, por livre e espontânea vontade, como deveria ter sido desde o início do mundo. E não estou dizendo que a ética libertária é válida por abraçar também a diversidade. Ela é válida porque suas premissas são verdadeiras, e a conclusão segue das premissas. O resto é bônus. A demanda por mais diversidade e tolerância no mundo é legítima. O problema é que ela foi tomada por aqueles que apoiam a tolerância como fachada para aumentarem os poderes do Estado. Como se o Estado grande tivesse qualquer coisa a ver com a demanda dos negros, homossexuais, mulheres e demais minorias. O Estado não consegue entregar cartas no prazo, ou garantir a sua segurança. Que fé é essa que ele vai proteger os interesses desses grupos? Uma das grandes falhas dos direitistas e liberais foi permitir que o espectro esquerdo tomasse para si as demandas de grupos minoritários, fazendo o outro lado parecer o diabo encarnado. Encarando friamente a ética, não importa sua cor da pele, preferência sexual ou religião. Ninguém tem o direito de te dizer o que fazer com sua propriedade, e você igualmente não tem esse direito. A única coisa que cada um deve aos seus semelhantes é o respeito pelos seus direitos individuais. Os negativos, claro, como já foi abordado nesse canal diversas vezes. Porque ao invés de brincar de eleger meu tirano favorito, não brincamos de cada um no seu quadrado? Essa sim seria uma sociedade diversa. E muito mais importante do que isso, uma sociedade ética e justa. Eu defino uma sociedade anarquista como lugar onde não existe possibilidade legal de agressão coercitiva contra a pessoa ou propriedade de qualquer indivíduo. Murray Rothbard. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado por Liberty Nacho, narrado por J. Fernandes e produzido por Peter Turguniev. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Até a próxima.